Então, muitos, nesses 2023 anos, renegaram os ensinamentos do Mestre. Muitos desses que renegaram, desistiram por medo, ou por desconfiança, ou por não crença, ou por medo de serem perseguidos, massacrados, assassinados e corrompidos. Muitos desses estão voltando a fazer parte do exército de Cristo novamente. Mas não um exército de armas, mas sim um exército de extrema inteligência. E os pilares desse arcabouço que existia lá atrás, porque era muito menos pessoas, o arcabouço era menor. Eram os 12 apóstolos, Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, mais o próprio Jesus. E José como seu protetor, né? seu pai. E também o João Batista como seu anunciador, mas ele não faz parte ali da parte do frente de batalha, vamos dizer assim. Então, naquela época, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Naquela época, os pilares que sustentaram a vinda dele do reino de cima para descer aqui embaixo foram os 12 apóstolos, sua mãe, seu pai e Maria Madalena, como a sua melhor companheira e sua melhor confidente. Sua maior confidente, né? Agora, quem mais eram os pilares? Tinham mais 144 mil pessoas que foram voluntárias para transformar, para criar e para deixa eu achar a palavra correta, para desenvolver, para é difícil achar a palavra, mas para formar essa massa crítica de seres crísticos sobre a Terra. Então, naquela época, não tinha nem sequer jornal. Naquela época, nem sequer tinha impressão. Naquela época, só existia pergaminho escrito à mão. E para você conseguir passar uma informação, passar um ensinamento, passar um corpo hermético de ensinamento de um ser que veio de cima, e falava palavras parabólicas, ou seja, falava um idioma parabólico, ou seja, em parábolas, porque anjo não fala como a gente, ele canta e fala em outra linguagem. Era assim que Jesus se comunicava. Então, além deles terem que pegar toda essa informação, traduzir isso para uma linguagem humana, né? Foi isso que os apóstolos fizeram. E levar isso para as pessoas era muito complicado. E ainda sendo perseguidos, censurados, perseguidos e assassinados, muito mais difícil. Então, Jesus sabia disso. Prestem atenção no que eu estou falando para vocês chegarem nessa conclusão que eu tive nos últimos 3 dias aí, tá? Jesus sabia disso, e isso ele revelou para quem? Somente para o seu melhor amigo e seu mais confiável apóstolo, João Evangelista. Foi o último a morrer e o que morreu mais velho, com 90 anos de idade, mais ou menos ali no ano 90, certo? Eles tinham mais ou menos a mesma idade ali. Jesus morreu com 33, ou seja, morreu no ano 33, e depois de 57 anos é que ele veio e falou com João. As pessoas pensam que é tudo assim, um dia, depois no outro dia, na outra semana. Não, foi 57 anos depois que João viveu intensamente ao lado de Jesus e ainda cuidou depois da crucificação, ele cuidou de Maria e cuidou de Maria Madalena, porque ele prometeu para Jesus, né? Deixa que eu cuido delas, por isso que era ele que estava ali na crucificação, ao lado de Maria e Jesus, abraçado com as duas, na hora que o Longinos enfia a lança embaixo o centurião, né, enfia embaixo aqui da costela e sai água, né, e aí daí ele desfalece, né. É aquela cena clássica dos filmes aí da Paixão de Cristo. Você vê ali João
do lado, abraçado com Maria e Maria Madalena. Então, após a crucificação, os três pegaram ali uma feluca, né? Que é tipo um barquinho à vela, ali na área de Tel Aviv, que hoje é Tel Aviv, ali nas proximidades de Cesareia, ali onde tinha a pista dos centuriões romanos, né? Que os gladiadores, né? Tem a pista ali, até hoje tem ali. Ali eles subiram, né? Cerca de 100 e poucos quilômetros, foram fugidos, né? Lógico, porque os centuriões estavam atrás de todos os apóstolos, né? Depois da crucificação. Desculpa, depois dos 40 dias da crucificação, depois que acabou ali o ensinamento todo dele, aí eles começaram a se espalhar. E ali sim, João pegou Maria e Maria Madalena e falou, vamos embora daqui. E foram até a França. Tá? Só eu falo em outra live aí, que senão é muita coisa. E foram para a França, e Maria Madalena e Maria viveram ali um tempo juntas na caverna, lá em Provence, onde a gente já levou grupos aí. Uma vez já fiz um grupo para lá. E é maravilhoso, uma gruta bem alta no topo da montanha, grande. E ali Maria Madalena ficou e ela acabou morrendo lá, ficou 30 anos ali. Não conseguia mais voltar para a civilização, até porque ela era perseguida, né? Ela acabou ficando ali. Então vamos voltar. Então imagina todo esse ensinamento na época, passado para os apóstolos, e eles como missionários levaram tudo isso para a Europa. Alguns foram para um lado, outros foram para o outro. Como eu disse, o Tiago virou São Tiago, né? Hoje é o Santiago de Compostela, por isso que tem a igreja lá de Compostela na Espanha, né? E tal, dizem, né? Eu já fui na frente ali e tal, tem tipo um túmulo não, um caixão, né? Onde os peregrinos chegam e reverenciam dentro daquela capela maravilhosa, daquela igreja maravilhosa de Santiago de Compostela, que é o final do caminho de Santiago de Compostela, né? Aquele conhecido lá pelo Paulo Coelho e tal. Lá o final é o túmulo do Tiago, né? Do próprio apóstolo Tiago, por isso que é tão famoso aquilo ali, né? E ele também foi morto com tortura, né? Máquina de tortura, foi estourado, né? Em máquina de tortura. Então, assim, todos eles, o outro foi queimado vivo. Então, assim, coisas terríveis eles sofreram. Mas eles não tinham medo porque eles sabiam que após a morte encontrariam com Jesus. E essa é a grande meta e o grande ensinamento que se fecha no último livro e no último parágrafo do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, que é a grande revelação.